Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 20ª aula do Projeto Enem, 100% gratuito, aqui para o YouTube. Oi, eu sou a professora Thaís Formaggio. Eu tenho uma plataforma de ensino de Geografia e Atualidades para os vestibulares tradicionais paulistas e eu vim aqui para o YouTube para te ajudar. Essa é a 20ª aula, você já ouviu essa parte? Tem uma playlist aqui no canal com todas as demais aulas. Com elas, nós conseguimos cobrir o que nós chamamos de competências e habilidades da matriz de referência de ciências humanas e suas tecnologias no que diz respeito à geografia. Nós acabamos de finalizar ali um bloco da chamada geomorfologia, que estuda essa interação entre as partes internas e externas do nosso planeta, com a interação humana. Nós fizemos 23 questões, eu te mostrei como o Enem gosta de cobrar esses temas, e agora nós entramos num ponto super importante, que pensando na matriz de competências, a gente poderia com certeza pensar aqui, ó, nesse ponto da aula, na verdade é nessa aqui, ó, na competência 6, que fala sobre a ideia dos recursos, da produção humana, porque agora eu vou falar de solo a gente já vai falar de agricultura, que é o nosso próximo bloco de aulas, tá? Para isso, para você poder entender como eu trabalho de uma forma diferente. Eu estou trazendo aqui para o YouTube um curso para o Enem, que é um curso que traz, essa aqui vai ser a nossa lista de agricultura, da nossa aula futura, porque eu já estou disponibilizando de graça para você as listas e o gabarito comentado. Essa é a lista que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que é a aula 20, uma aula de solos. A partir dos exercícios, eu te ensino uma estratégia. Eu já estou tendo resultados incríveis dos alunos falando que estão crescendo muito no simulado, crescendo muito quando estão fazendo as provas anteriores do Enem, através dessa técnica que eu estou ensinando. A partir do momento que eu sinto como o Enem cobra nos últimos anos, em todas as versões, tá? O PPL, o Enem segunda aplicação, até mesmo provas que foram canceladas, o Enem por si só, eu vou juntando através de um banco de questões super organizado, já para facilitar a sua vida, como a prova cobra esse tema. Para você poder acessar essa lista de exercícios, você já sabe o que tem que fazer? Você vai lá na minha plataforma, que é o proftaisformaggio.com.br, vai ter o curso do Enem, você vai precisar comprar por R$0. Por que comprar? Porque você vai ter que ter acesso à estrutura paga da minha plataforma, mas eu estou lhe doando esse acesso. Você vai poder baixar os materiais, encontrar qualquer coisa que eu coloque a mais ali para você, usando a estrutura paga da minha plataforma. Essa é uma forma, obviamente, de como professora prestar um serviço a você, sociedade, porque eu sou uma pessoa que tem na educação aquilo que transformou a minha vida, a educação transformou a história da minha família, e hoje, como professora, eu quero que você possa me contar em breve que você também realizou o seu sonho, entrando em uma grande universidade, conquistando o sonho de fazer ali sua faculdade e ser feliz ali no curso que você escolheu. Para isso, você tem que ficar firme aqui comigo, e eu quero te contar que nós estamos na nossa aula 20. A aula 20 é para a gente conversar sobre solos. E aí é óbvio que vale a pena ver de novo. Quando a gente fala da Terra, a gente tem que lembrar que existe o núcleo, existe o manto, existe a camada sólida, que é a crosta. A crosta é composta por rochas. Essas rochas compõem a estrutura do relevo. Essa estrutura pode ser, aula passada, cristalina, sempre representada com maisinho nas provas. Lembra, a rocha cristalina são rochas ígneas intrusivas ou sedimentares, na verdade, ou metamórficas, é que eu estou com a canetinha vermelha na mão. Rochas sedimentares, fruto desse acúmulo do sedimento, é a nossa estrutura. E aí, queridos, cortou um pouquinho, ó. Em cima dessa estrutura cristalino-sedimentar, em cima dessa rocha, é que a gente tem o solo. Então, o que eu queria fazer agora com vocês, deixa eu mudar a tela para ficar mais fácil para você visualizar, é fazer você imaginar o que é o solo. Eu preciso de cara desfazer o que você pensa que é solo. Solo nada mais é do que a rocha
que sofreu intemperismo. A gente tem ali na aula, se eu não me engano, é a aula 18, sobre intemperismo. Água mole em rocha dura, tanto bate até que intemperiza. Então, você tem que lembrar que o solo não é só a rocha, porque tem aluno que fala, o solo é pedacinho de rocha. Não existe pedacinho de rocha, existe sedimento. O solo é mais complexo, tá? O solo, meu anjo, a gente pode dividir ele 50-50, tá? Não sei se você sabe disso. 50% dos elementos que compõem o solo são os elementos sólidos. Depois, os outros 50% que nós temos são, a gente pode pensar, os poros. Tudo bem, poros? Poros não são vazios, tá? Poros são espaços entre os grãozinhos do solo. Eu vou dar zoom num pedaço de solo para você. Vamos pegar um pouco de terra na nossa mão, pode ser? Você chama popularmente de terra, né? O que você tem? Você tem os grãozinhos, que são ali os sedimentos, com diferentes tamanhos, pode ter maior ou menor. E aí, entre eles, você tá vendo que você tem esses espaços? Esses espaços são os poros, que não é vazio, obviamente, tá? Não existe vazio, você não tá no vácuo. Esses poros são preenchidos por ar. Mas quando começa a chover... Ó, choveu, gente, choveu. O que a gente aprendeu na aula de erosão? A água, quando passa por cima, ela escoa. A água, quando infiltra, ela percola. E aí a água começa a percolar, ó. E aí ela começa a preencher cada pedacinho ali, cada poro de ar vai ser substituído por água. É aí, então, que nós temos os poros preenchidos. É por isso que eu gosto de fazer assim, ó. A gente deixa os poros abertos, porque esses poros podem ser de ar ou esses poros podem ser de água. E a parte sólida? Bom, a parte sólida você já sabe que é o próprio mineral. É o pedacinho, ó. Cada sedimento desse é a composição mineral desse solo. Isso corresponde mais ou menos a 45%. E esse 5% que sobra? Gente, o solo não é só rocha. Às vezes você tem aqui, ó, vamos desenhar com a cor verde, ó, uma raizinha, né? Ali as fezes dos animais, que é a matéria orgânica. E você sabe que tem solo que tem mais matéria orgânica, solo que tem menos matéria orgânica. Não se esqueça que a matéria orgânica, me desculpa, o que ela faz é trazer, sim, um pouco mais de fertilidade para esse solo. Mas o que vai tornar o solo mesmo fértil do ponto de vista químico, olha uma questão boa para a química, é a sua composição mineral. É por isso que quando a gente não tem um solo fértil, o que a gente faz? A gente fertiliza, joga fertilizante. Aí você vai usar adubo para tentar trazer uma fertilidade forçada para esse solo. Então, queridos, é por isso que a gente vai aprender hoje na nossa aula que solos vulcânicos são solos tão férteis, porque os solos vulcânicos trazem minerais. Você aprendeu comigo de onde veio esses minerais? Da rocha. E as rochas vulcânicas trazem minerais que são ótimos para o desenvolvimento de plantas. Por isso a gente chama de solo fértil. Nem todo solo é fértil, porque cada solo, lembra que o planeta Terra tem vários tipos de rocha? Tem rocha que vai ter minerais que vão trazer mais fertilidade e outros não. É isso que você vai aprender comigo agora. Então, abrindo uma outra folha de sulfite, se a gente pudesse pegar, vamos pegar uma superfície, tá? Ó, eu e você estamos aqui numa dada superfície. E aí a gente começa a cavar. Se a gente fosse cavar numa região muito seca, como por exemplo o semiárido brasileiro na Caatinga, a gente ia cavar muito pouquinho e já ia chegar ao quê? O que tem embaixo do solo, gente? R de rocha, concorda? Se fosse um solo árido, tá, a gente até pode fazer isso então para você. Ó. Vamos imaginar uma região seca. Em uma região seca, solo vai ser bolinha, pode ser? Para você imaginar os minerais e os poros, ó. Aqui a gente tem R de rocha. Numa região mais árida, vamos anotar, ó, zonas áridas, a gente tem um solo mais raso. Por quê? Eu não entendi seu raciocínio. Você tem que voltar na aula de intemperismo. Água mole em rocha dura, tanto bate até que intemperiza. Se é uma zona mais árida, eu não tenho tanto intemperismo químico, que é aquele que vai permitir, lembra, gente? A percolação, a água ácida vai reagir, fazendo a rocha soltar pedaços. Agora, quando você chega numa região, por exemplo, como a floresta
uma floresta tropical, quando a gente chega, por exemplo, na região, amazônica, desculpa que eu não sou ali muito boa no desenho, mas eu sou didática. Ai, que susto, Lili. Não sei se vocês viram que eu levei um susto que a Lili tá aqui. Vocês conhecem a Lili, YouTube? Vamos conhecer a Lili? Oi, YouTube. Essa é a Lili. Enquanto eu gravo aqui, num sábado à tarde, porque eu não tenho tempo para gravar, porque eu trabalho nas escolas, eu tô aqui num sábado à tarde gravando para vocês, quase 6 da tarde, tá chovendo, e a Lili é uma vira-latinha bonitinha que tem medo de trovão, porque ela foi adotada e ela tem muito medo de trovão. Não sei como que era antes com ela, pra ela ficar com medo. Essa é a Lili, YouTube. Você se importa se eu der aula com a Lili aqui no meu colo? Porque ela tá tremendo e tá com bastante medo. Então vai ficar aqui, Lilizinha, dando aula pra você junto comigo, tá bom? Então, queridos, quando a gente tem uma região ali de solo mais profundo, como a região da floresta amazônica, a vegetação vai ser super importante porque ela vai ajudar a trazer água com as raízes. Ela também vai ajudar a que a percolação seja mais lenta. É por isso que em regiões como a região amazônica, o solo é muito mais profundo. Olha o tanto que eu vou ter que cavar de terra, para chegar na rocha. Tudo bem? Nossa, Pro, então quanto mais úmido, mais profundo esse solo vai demorar para a gente chegar lá na rocha. Então você pode anotar para mim, se você puder, zonas úmidas, solos profundos. Tudo bem? E aí você pode anotar que é porque tem mais intemperismo. Beleza? Oh, meu Deus, ela tá tremendo. Calma, meu amor, calma. Pronto. Tem solos mais profundos. Até aqui tá tudo bem, meu anjo? Tá tudo certo? E aí agora você vai ter que lembrar da nossa aula 18, quando a gente falou sobre erosão. O quanto que, se o solo não tem cobertura vegetal, ele está exposto, né? Imagina só se esse solo não tivesse as árvores, porque as árvores ajudam a interceptar a gota da chuva, as raízes absorvem a água lentamente. Agora imagina esse solo sem cobertura vegetal, o que vai acontecer? A gota vai bater aqui, vai arrastar sedimento. É por isso que é tão importante manter a cobertura vegetal. Não se esqueça que erosão é um processo natural, porém intensificado pela ação humana quando você desmata. Aproveitando que a gente está falando disso, tá? A gente sabe que o ser humano tem uma capacidade absurda de impactar o meio ambiente. Já imaginou um solo como esse aqui? Por exemplo, um solo raso desse, queridos, ele é um solo típico da região da Caatinga. A gente pode pensar. Já é uma região semiárida, quase seca. Já imaginou se o ser humano consegue acelerar esse processo, aumentando os solos desérticos, fazendo o solo perder toda a sua fertilidade? O nome desse fenômeno é desertificação. Desertificação é quando a gente expande áreas desérticas por ação antrópica. Faz essa definição aí para mim. Desertificação é o processo de aumento das áreas desérticas, tornando o solo um solo infértil pela ação humana. Então, são áreas que já são secas, ou seja, semiáridas, áreas com predisposição, porém, tudo isso é acelerado pela ação antrópica, tá? Não confunda desertificação com arenização. Enquanto a desertificação é você estar numa zona semiárida, a arenização acontece numa zona úmida. São áreas úmidas onde a gente tem bastante chuva. Então imagina, chove muito. Então o solo está virando areia não porque falta água, mas por uma lavagem. Aí a gente vai lá para a química, por uma lavagem desse solo. Vamos ver agora na prática como esses assuntos podem ser cobrados? Pega lá a lista de exercício que eu deixei disponível para você. Essa aqui é a nossa lista de agricultura. Pega a nossa lista de solos e vamos começar com o exercício 1.
Conforme eu achar necessário, a gente volta para fazer uma revisão teórica, tá? Você já sabe o meu truque, tô criando vocês muito bem aqui. Enem é sempre fonte, enunciado, alternativa e texto. Vamos para a fonte. A Caatinga, muito prazer. Então tá falando da Caatinga, já acabei de lembrar da minha explicação. Enunciado, que é o que ele quer. A Caatinga pode ser considerado um ambiente frágil, onde há desertificação. Precisa ler o texto? Não precisa, mas o texto me mostra a ideia da questão. Sabe para onde a questão está indo? A gente tem que pensar. A desertificação na Caatinga, ela ocorre o quê? Então, a Caatinga pode ser considerada um ambiente frágil. E na Caatinga, a desertificação ocorre, deve, pode. Então, o que a desertificação é para a Caatinga? Lê o texto rapidinho. A Caatinga está em risco. Um estudo revela que 59% da vegetação natural desse bioma já sofreu com algum tipo de modificação. Um problema para esse bioma é a desertificação. Segundo os cientistas, à medida que a agricultura, já explicou, avança na região, esse fenômeno ele ganha proporções. Para os cientistas, essa constatação evidencia a grande necessidade de medidas urgentes para a preservação da Caatinga, que só tem 1% da sua área em unidades de conservação. Gente, o ser humano ele vai plantando, ele vai deixando o solo exposto, ele vai usando o solo sem dar descanso, vai fazendo uma drenagem incorreta e aí a gente chega na desertificação. Vamos pensar. Letra A. A desertificação ocorre devido à presença de solos ricos em nutrientes? Não, gente, não. Os solos até podem ter nutrientes, mas não são ricos em nutrientes, entendeu? Você não fala da Caatinga como um solo fértil, ainda mais que ele fala da desertificação. Então, talvez até tenha minerais ali. No gabarito eu falo para você, tem nutrientes, mas a desertificação é exatamente empobrecer esse solo. Letra B. A desertificação ocorre devido a um lençol freático extenso. Lençol freático na Caatinga, que é seco. Lençol freático é quando vai ter muita água no interior desse solo. A Caatinga é seca. Letra C. A desertificação deve regredir nos próximos anos. Como? Devido ao regime de chuva. Gente, estão querendo colocar a Caatinga como deserto. Já tem cientistas debatendo sobre isso. Mentira. Letra D. A desertificação é um problema de pouca importância. Claro, só sobrou a letra E. A desertificação pode ser evitada se a gente mantém a vegetação, que pode ajudar a impedir o avanço desse fenômeno. É essa, tá? Tanto que você sabe que desertificação acontece também ali na África, numa região chamada Sahel, que é uma região de transição. Uma forma de diminuir é o que algumas mulheres têm feito, criando como se fosse um cinturão verde. Esse cinturão verde é manter uma vegetação para barrar o avanço da desertificação. Vamos para a questão 2. Fonte, degradação de solos, enunciado. A partir da ocupação desordenada, então o tema é ocupação desordenada, exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural é A? Então ele pergunta o que impede. O que está impedindo a recuperação do recurso? Primeira pergunta, que recurso é esse? Vamos ter que ler o texto. Como o texto fala sobre degradação do solo, com certeza o recurso é o solo. Então, o que será que impede o solo ser recuperado, você poder usar ele de novo? Vamos lá. Será que a gente lê o texto? Posso tentar não ler? Você confia em mim? O que deixa esse solo, gente, não recuperado é ter bastante biomassa. Não, biomassa é massa de vida, então o solo estaria protegido. É ter pouco sal. Se tem pouco sal, é bom. É ter pouca fertilidade. Ok. Baixa fertilidade é o que dificulta recuperar esse solo. É ampliar a microfauna os bichinhos pequenininhos. Isso seria bom para trazer esse caráter biológico para o solo, né? Decomposição do substrato. Substrato é a rocha. Você concorda comigo que se tem decomposição do substrato, nossa, quase ali não foi, né? Decomposição desse substrato, eu posso associar com um solo mais profundo e automaticamente com mais intemperismo. Então, isso até poderia ser bom para o solo. Ele só não vai falar nada de recuperação. O solo ser profundo não significa recuperado. Então, com certeza, é isso aqui, ó. É letra C. Um solo com pouca fertilidade é um solo difícil para ser recuperado. É um solo difícil para ser utilizado. Deu para você entender? Vamos para o exercício 3. Eu vou fazer alguns exercícios com você. O restante vai ficar como tarefa para você.
A fonte diz: agricultores transformam deserto em floresta no semiárido. Olha como o tema que cai é muito mais a parte social, econômica. Enunciado: a iniciativa do uso agrícola do solo descrita no texto promove é causa. Causa o quê, hein? O que está sendo causado pela iniciativa agrícola? É melhor a gente ler o texto para saber qual é a iniciativa agrícola. Na verdade, a fonte é da resposta, né? Os agricultores estão transformando o deserto em floresta. O que os agricultores estão fazendo? Estão plantando árvores, né? Quer ter certeza? Tá, vamos ter certeza. Texto. Uma mancha esverdeada se destaca na paisagem dos arredores de Poções, um pequeno município no semiárido baiano. Ali, a profusão de cactos e árvores da caatinga... Ai, gente, a gente tinha razão, eles estão plantando coisas. Vamos lá. Plantar árvores, plantar de novo a vegetação, gera uma inversão. Inverter é contrário do equilíbrio biológico? Não está invertendo o equilíbrio, ele está recuperando. Gera uma preservação de cultivos orgânicos. Gente, orgânicos significa sem agrotóxicos, né? Ele falou alguma coisa disso? Eu não li o texto. Não, mas ele tá falando de plantar orgânicos? Tá falando de plantar cactos, árvores. Eles estão, agora sim, eles estão recuperando um bioma degradado? Com certeza. Eles estão expandindo uma agricultura mecanizada? Não. Eles estão numa recomposição de lavoura itinerante? Não é sobre plantação. Por isso que não cabe o orgânico. Ele não está falando sobre plantar cultivos. Está plantando cacto, está plantando árvores originais da caatinga. Por isso que fica a letra C. Eu quero fazer com vocês agora... esse é muito bom. Tem a cara do meu curso, exercício 5. Pula aí, o resto é fazer de tarefa, tá? Para entender a Terra, não me ajudou em nada, vamos para o enunciado. A interação entre as forças naturais que são citadas favorece a ocupação do espaço geográfico na medida que provoca a formação de... O que está sendo formado na interação do texto? Quais forças estão interagindo? Vou ter que ler o texto. As forças tectônicas, controladas pelo calor, geram terremotos, erupções. As forças meteorológicas da atmosfera, da água, produzem erosão. Gente... Que tipo de coisa é fruto exatamente da interação de forças de dentro e forças de fora? Você me ajuda a fazer essa leitura? Será que é solo vulcânico? O magma veio de dentro, o solo veio de fora. Gostei. Dorsais oceânicas? Não, dorsais é a separação de placas. Você lembra que a gente já fez esse exercício? Você viu como ele aparece em duas listas? Relevo escarpado. Relevo escarpado é só, isso aqui é interno, isso aqui é externo, isso aqui é externo, isso aqui é interno. Vou te ajudar. Relevo escarpado é um relevo inclinado. Superfície laterítica, pessoal. Laterítica é concentração de óxidos de ferro e alumínio na superfície, formando uma crosta chamada de crosta laterítica. Então, ela não fala nada a ver com agentes internos. E dobramentos modernos, que é uma força de choque de placas tectônicas. Ficamos com a letra A, solos vulcânicos. Tudo bem? Dá pra gente fazer mais um? Vamos fazer esse último aqui no Enem. Ele é antiguinho, de 2014, mas ele é bom. Tem um mapa, né? Você vai aprender comigo esse mapa na próxima semana. Ele mostra o avanço da soja. É o território da soja que começa no sul, vai para o centro-oeste e agora avança para a nova fronteira agrícola. E aí vamos para o enunciado. A formação do território da soja no Brasil refletiu na seguinte característica espacial. Então, qual que é a pergunta? Qual característica espacial está acontecendo no Brasil graças à soja? A inclusão de regiões com concentração populacional, gente, eu acho que ir para lá, Mato Grosso, interior do Nordeste, não é onde se concentra a maioria das pessoas. Incorporação de espaços que antes tinham baixa fertilidade é essa. Eram solos inférteis, eram solos ácidos, mas graças à tecnologia que a gente vai estudar na próxima aula, Revolução Verde, a gente consegue utilizar toda essa região, sacou?
Letra C fala integração com espaços de consolidação de reservas extrativas, não. Necessidade física com principais portos, não. Se fosse assim, estaria no litoral. Reutilização de áreas decadentes da cultura canavieira, não. A gente aprende na aula de agricultura que a cana ficou por muito tempo no litoral do Nordeste e hoje a cana está principalmente aqui no Oeste Paulista, nos setores sucroalcooleiros e em outras regiões que ela já se expandiu. Sucesso? O restante vai ficar como tarefa para você. Tem gabarito comentado. Deixa eu colocar aqui a minha tela para dar um beijo em você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Uma aula que mostra como o Enem cobrou solos nos últimos anos. Espero que você tenha aprendido, percebido que a parte importante desse conteúdo é principalmente essa questão entre agricultura e meio ambiente. Eu volto na próxima aula falando sobre agricultura, Revolução Verde, que tem tudo a ver com esse conteúdo aqui. Deixa seu like, conta pra mim se seu desempenho tá melhorando, se a geografia tá ficando cada vez mais tranquila pra você, se você gosta desse curso que eu faço com muito carinho, no tempinho ali que me resta, às vezes até em tempos de descanso, eu paro aqui, venho, gravo, ministro esse conteúdo pra você, porque eu quero te ajudar a realizar o seu sonho. Deixa um comentário, manda pra um amigo, ajuda aí o projeto a alcançar mais alunos por todo o Brasil. Um beijo pra você, te espero na próxima aula. Tchau!